EFT, tapping, acupuntura sem agulha. Você já ouviu falar em algum desses termos? Pois é sobre isso que eu vim conversar com vocês aqui hoje. Eu sou Ellen Pasquale, sou terapeuta integrativa e eu vim explicar para vocês a respeito dessa técnica que é bastante conhecida realmente como EFT, que é uma técnica de cura, de liberação emocional muito eficiente, fácil de fazer e que você pode praticar aí na sua casa. Então, se você não conhece, me acompanhe aqui nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que pode ser uma dica valiosa para você utilizar no seu dia a dia e ajudar aí nas suas questões emocionais, para você ter alívio das suas questões emocionais. Bom, o EFT é uma sigla que significa, de palavras em inglês, né, que significa Emotional Freedom Technique. Então, é uma técnica de liberação emocional. E o tapping significa batidinhas, tá? E essas batidinhas, elas são feitas para liberação emocional em pontos de acupuntura. Por isso que também é chamada de acupuntura sem agulha. Então existem regiões do nosso corpo que a medicina chinesa utiliza bastante, não só com a acupuntura, mas também através de massagem, através de pressão com o dedo ou com outro material, ou até através de materiais que esquentando determinadas regiões do corpo. E cada ponto desses utilizados na medicina chinesa, em outras técnicas orientais também, apresentam funções que não vem ao caso aqui. Mas esses pontos utilizados com as batidinhas no EFT, eles têm a função de liberar emoções, que podem estar estagnadas tanto no nosso corpo físico quanto no nosso corpo energético. Então, fazendo pequenas batidinhas em determinadas regiões do corpo, é como se você estivesse abrindo uma válvula e facilitando que essas emoções possam sair do teu corpo. E, por incrível que pareça, depois que você pratica o EFT, de fato, você sente alívio naquilo que estava te incomodando. E para que o EFT pode ser utilizado? Para aliviar qualquer tipo de emoção. Normalmente a gente vai aliviar uma emoção que não é legal, né? Uma emoção negativa. Não vou fazer para aliviar a alegria, por exemplo. Mas você pode fazer para aliviar tristeza, estresse, medo, ansiedade, preocupação. Ou às vezes até para aliviar aquela sensação que você não sabe muito bem o que é uma angústia ou uma sensação esquisita que você está sentindo no seu corpo. E isso não tem nome? Não tem problema. Você pode usar a técnica do EFT também para aliviar essa sensação esquisita do seu corpo, tá? Então existe uma sequência de pontos que eu vou mostrar para vocês, mas não é totalmente necessário seguir à risca esses pontos. Com o tempo e com a prática, você acaba memorizando esses pontos e acaba ficando também interessante porque se torna um movimento meditativo. Então, para quem também gosta de fazer meditação e tem dificuldade de ficar ali parado, às vezes, né, como se diz, sem pensar em nada, então essa rodada que eu digo do EFT, você vai fazendo e se torna um movimento meditativo que auxilia também você a entrar em contato com as suas questões, com as suas emoções e trazer, às vezes, respostas que você não imaginava que já estavam dentro de você. Tá bom? Bom, então quais são esses pontos? Normalmente a gente começa por esse ponto aqui, que é o ponto que a gente chama do karatê, né? Que a pessoa usa para quebrar lá as coisas no karatê. Aqui normalmente a gente abre a sequência dando o comando do que eu quero fazer, do que eu quero liberar. Então, por exemplo, eu me libero da ansiedade, ou então você já pode usar uma afirmação positiva. Eu sou calma e tranquila. Eu sou calma e tranquila. Eu sou calma e tranquila. Normalmente a gente repete 3 vezes. 3 é um número mágico, tá? É um número cabalístico que indica que isso está completo e que vai se realizar. Então eu gosto de repetir 3 vezes, tá? E a única vez que a gente usa esse ponto do karatê é para abrir a sessão do EFT.
Então você está dando um comando, aqui é um ponto que passa por todo o nosso sistema nervoso central, você está dando um comando para o seu sistema nervoso central do que você está fazendo, do que você quer fazer e aonde você quer chegar, tá? E aí depois desse ponto do karatê, existe o restante da sequência. O outro ponto é aqui bem em cima da cabeça, no topo da cabeça mesmo. Depois, o outro ponto é aqui, logo em cima das sobrancelhas. Tem pessoas que usam só de um lado, tá? Se você quiser experimentar fazer só de um lado, tudo bem. Como o ponto ele é bilateral, quando não é no centro, a gente chama que o ponto ele é bilateral. Ele tem um ponto do lado direito e um ponto do lado esquerdo. Então, eu prefiro fazer dos dois lados. Mas várias pessoas fazem só de um lado só e diz que funciona da mesma forma, tá? Então, aqui em cima da sobrancelha, depois aqui na têmpora, a gente tem até um buraquinho aqui, se você passar o dedo você vai sentir que tem um afundadinho. Esse é o outro ponto. Depois o outro ponto é aqui embaixo dos olhos, quase que na maçã do rosto. O outro ponto é aqui entre o nariz e a boca. O outro ponto é aqui nessa linha aqui, ó, entre o lábio e a ponta do queixo, aqui. O outro ponto é aqui, ó, a gente tem a clavícula, que é esse ossinho, se você apertar aí seu peito, você vai sentir esse ossinho. É logo embaixo, perto da linha média. Então aqui, ó. Tá? É uma região, não é exatamente um ponto, tá? Então se for um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá, não se preocupe, vai funcionar, tá? Mas você vai sentir aqui, ó, tem o ossinho descer um pouquinho. E o outro ponto, ele é bem na lateral aqui, ó, nas costelas. Então é como se fosse assim, um palmo aqui abaixo da tua axila, nas costelas. Você pode fazer assim, fazendo com o braço ao contrário fica mais fácil. Ou você pode fazer assim, dos dois lados, batendo dos dois lados. Então, no princípio, parece que é difícil de decorar essa sequência, mas é que a gente vai fazendo, e isso acaba ficando meio que automático. Então, se você tem vontade de praticar, sugiro que você escreva num papelzinho ali. Então, karatê, topo da cabeça, sobrancelha, têmpora, abaixo do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, abaixo da clavícula e costela, né? E aí você vai olhando o papelzinho ali e vai fazendo essa repetição. Bom, e como é que você vai bater? São batidinhas leves, não é para ficar roxo, não é para ficar dolorido, tá? Então são batidinhas de estímulo mesmo. E quantas vezes você vai bater? Eu nunca contei, eu acho que dá em torno de 10 a 15 segundos em cada ponto. Então eu vou batendo, eu vou sentindo. Aqui, vou batendo, já vou explicar para vocês o que eu vou falando em cada ponto. E aí, assim, ó, eu vou batendo. Eu acho que deve dar em torno de 10 a 20 segundos entre cada ponto. Eu não sei exatamente quantas batidinhas eu vou dando, tá? E eu vou seguindo essa sequência. Então, digamos que você quer aliviar uma ansiedade que você tá sentindo. Então, você deu o comando lá para abrir o seu sistema nervoso central, que você é calma e tranquila, calma e tranquila, calma e tranquila. E aí você vai falar o que é que você está sentindo nesse momento. E você vai, se possível, fechar o olho e entrar em contato com as suas sensações. E começar a dar as batidinhas. Então, digamos aqui, ansiedade, 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 ansiedade. E de repente, quando você menos espera, vem uma outra sensação, ou vem uma imagem na sua cabeça, ou vem uma sensação no corpo. Então, digamos aqui, senti uma pressão aqui no estômago. Pressão no estômago, 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 pressão no estômago. Aí me deu palpitação. Palpitação, 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 palpitação. Aí mudou para medo. Medo, 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 medo. E assim você vai fazendo, você vai escutar o seu corpo. Você vai entrar em contato com a sua essência, com o seu coração e ver o que o seu corpo tem para te dizer.
O que tem por trás dessa ansiedade? Então, por isso que ajuda também nessa, como se fosse essa meditação ativa, de fazendo esses movimentos, porque às vezes a gente tá ansioso e não sabe nem por quê, né? E aí a gente vai aprofundando nessa ansiedade e vai descobrir que é um medo do futuro, que enfim, uma coisa que a tua mente criou totalmente incabível, né? Que não tem necessidade de você estar sentindo toda essa ansiedade, entende? E aí você, pronto, além de aliviar o sintoma mesmo emocional, você vai entender e compreender mentalmente que é uma ansiedade nesse momento sem fundamento. E aí você se acalma, tá? E aí então você vai fazer quantas rodadas, né, de todos os pontos? Eu sugiro que você comece fazendo de 2 a 3 rodadas. Faz 2, 3 rodadas e observa. Observa como é que você está sentindo. Às vezes já aliviou, ou às vezes já diminuiu. Se diminuiu e ficou um pouquinho, faz mais 1, mais 2 rodadas, tá? Isso vai depender de cada um, porque depende de como é o sintoma que você está sentindo, qual é o grau do sintoma que você está sentindo e qual a facilidade que você vai se abrir para liberar isso. Então não existe uma regra, tá? Aqui a gente trabalha muito com o sentir. Quando você fez todas as rodadas e sentiu que o seu sintoma aliviou, eu gosto de fazer 1 ou 2 rodadas colocando uma situação positiva novamente. Então, digamos, você abriu com o ponto do karatê e vai fechar fazendo a rodada com afirmações positivas. Então, por exemplo, eu sou calma e tranquila, calma e tranquilidade, calma e tranquilidade, serenidade, confiança, tranquilidade. E assim você vai colocando um registro positivo dentro de você, porque serve tanto para você tirar o que não presta e colocar uma situação nova positiva na tua vida. Então, essa é mais ou menos a sequência, tá bom? Então, relembrando, começa com o ponto do karatê, dando o comando do que você vai trabalhar. Vai batendo nos pontos, falando o que o seu corpo sentir, o que vier na sua mente, mesmo que não tenha conexão uma coisa com a outra, não tem problema. Deixa sair, deixa liberar. Às vezes vamos supor que a pessoa tá lá com ansiedade, mas ela lembrou que ela tem medo de aranha e que de manhã ela viu uma aranha, e aí veio a aranha, então fala, aranha, aranha, libera essa aranha, tá? Fez toda a situação de liberar os quantos ciclos precisarem para liberar as emoções e depois você vem com um ciclo positivo para reforçar o fator positivo que você quer deixar registrado, seja calma, tranquilidade ou qualquer outra coisa, tá bom? Se vier alguma sensação que você não consegue descrever, que você não consegue verbalizar, você só fala assim, eu libero, eu solto e vai dando as batidinhas, eu libero, eu solto essa sensação, isso não me pertence, eu solto, eu libero e você vai sentir que vai aliviar, tá bom? E o interessante é que às vezes o seu corpo vai dar sinais de sintomas mesmo em lugares que você nem sabia que você tinha no seu corpo. Isso é normal acontecer, tá? Então pode acontecer sensações, por exemplo, palpitação, você realmente sentiu o seu coração acelerar, sentir parece como uma falta de ar, enfim. Pode dar dor, por exemplo, dor de cabeça, dor de barriga, dor no estômago, ou pode dar uma sensação esquisita que você não consegue definir. Mas é uma liberação, então você fala, eu libero, eu solto isso, eu libero isso, tá bom? Então eu uso muito essa técnica, para falar a verdade, eu uso quase todos os dias, porque eu acho que todos os dias a gente tem uma coisinha que a gente pode limpar para se melhorar, né? Eu uso nos meus atendimentos clínicos e eu tô aqui explicando para você. Não sei se ficou claro, espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado. Se tiver dúvida, eu posso, eu vir aqui complementar. E tô aqui à disposição, tá bom? Se você também desejar fazer algum tipo de atendimento clínico, pode me chamar aqui nos comentários e a gente combina a sua sessão para trabalhar aí no seu reequilíbrio corpo, mente e espírito, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!